Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. O tema de hoje, nessa quinta-feira abençoada, esse 8 de maio, hoje é 8 de maio, e quero lembrar você que hoje tem culto lá na nossa igreja. Você é o convidado, se você morar próximo aí, ali próximo ao Fula. Estamos ali a partir das 19 horas, cultuando o Senhor na Rua das Rosas, lote 3, quadra 20, né? Ministério, Igreja Evangélica Ministério Fluir em Cristo, ok? Para quem conhece aí o Gordo, né? O Marcão, né? Chama de Gordo, é a igreja dele. Se quiser visitar lá, será uma bênção. O tema de hoje é Senhorio Libertador. O filme O Discurso do Rei retrata a surpreendente ascensão do poder do príncipe Albert, que se tornou o rei George VI na Inglaterra, quando seu irmão Edward abdicou do trono para casar-se com uma americana divorciada. Albert não queria ser rei, em parte por ser gago, que o envergonhava ao falar em público. Isso seria importante, pois Albert teve a infelicidade de ser rei durante o bombardeio de Hitler a Londres. Se alguma vez a Inglaterra precisou de forte liderança, foi nesse período. Com o tempo, Albert superou a sua limitação e convocou seu povo para resistir contra a Alemanha. Embora tivesse finalmente atingido o sucesso, seu reino frágil ilustra o fardo de liderança. Quem for encarregado é o responsável. Nós aplaudimos o seu serviço na Grã-Bretanha. É bom usar a oportunidade para prover liderança quando necessário, mas esta às vezes pode ser um fardo desnecessário que colocamos sobre nós. Mesmo que você lidere um grupo, pode aproveitar a verdadeira liberdade de ser um seguidor de Jesus. É um alívio saber que Ele é o Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor, então você não precisa ser. O único fardo pior que ser Senhor de sua vida é a frustração de fazer de conta que é responsável. Já teve um emprego que exigiu de você responsabilidade, mas que não lhe deu verdadeira autoridade? Foi considerado responsável por vendas ou ações para as quais não tinha forças para mudar. Com o tempo você desiste. Então, por que não paramos de fazer de conta que somos os chefes? Por que iríamos querer aquela responsabilidade? Vamos nos submeter a Jesus, que possui toda autoridade no céu e na terra. Faça o que ele diz. E se por alguma razão não funcionar como deseja, você pode confiar onde ele direcionar. O Senhor Deus deve sempre ser o Senhor da nossa vida. O que não poderíamos entender como esse é o Senhor? É que Ele é o todo comando. E Ele tem um domínio sobre tudo que nós fazemos aqui. E essa é a lógica bíblica, nós nos posicionarmos dessa forma. Quando nós nos posicionamos de forma diferente, a gente vai, na verdade, contrariar princípios que Ele estabeleceu na sua Escritura. A questão aqui sobre a questão de responsabilidade. A pergunta é: você tem condições de você arcar com tudo que você, com a liderança que Deus te deu dentro das suas próprias forças? Não, ninguém tem condições. Eu sou pastor há um bom tempo já e sei exatamente o que isso significa verdadeiramente. Às vezes a gente fica aí achando que somos o Senhor de tudo, que somos os manda-chuvas. Tem pastor que acha que é chefe, tem pessoas que acham que pode mandar, que pode desmandar.
Na verdade, não é assim que funciona, né? Nós, como pastores, nós como líderes, seja líderes de qualquer instância, seja da igreja, seja de grupos, seja de evangelismo, ou seja líder, nós precisamos entender que toda liderança depende, né, de Deus. É Ele que lidera. Nós somos apenas vamos dizer assim, o porta-voz de Deus. É aquele que vai se posicionar. É por isso que nós temos que andar dentro da consonância da palavra de Deus. Né? O que a Bíblia diz sobre isso? Tem uma pessoa que começa a mandar, desmandar, e não vejamos nenhum contexto bíblico para essas determinadas coisas. Primeiro é que nós não estamos aqui para dar ordem, estamos aqui para orientar. Né? E isso é muito diferente. Dar ordem e orientar é completamente diferente. Né? Pastor foi chamado para isso. Né? Tem aí uns que estão meio equivocados do que significa ser pastor, significa ser líder. Né? Nós estamos aqui para poder ser orientado, para poder orientar. E nós também falhamos, é outra questão também muito importante você analisar. Né? É por isso que Jesus disse que para que nós não venhamos julgar ninguém, porque na medida que nós julgarmos, também seremos julgados. Olha que coisa. Então, é bom a gente procurar liderar ou envolver. Gente, a responsabilidade é muito grande quando você quer assumir para si próprio a determinado cargo. Vamos aprender isso. Ter o senhorio de Cristo para as nossas vidas, que o termo já diz, senhorio libertador, é aquele que vai sempre nos orientar, vai nos guiar de acordo com a sua vontade. Então, por isso que os líderes no Antigo Testamento, na Bíblia, eles funcionavam assim. Por exemplo, Moisés ele deu seus vacilos, né? Um vacilo muito grande. Ele, por causa da pressão do povo, ele acabou cedendo e deixando se levar emocionalmente, e aconteceu que ele acaba espancando a pedra. Não foi porque espancou a pedra, foi a forma que ele foi obedecer a Deus. A pergunta é, qual é a forma que você está lidando com os seus liderados, aquele que Deus colocou você como líder? Não é você se afastar, não é você largar, é você procurar aprender. Hoje em dia é muito mais fácil as pessoas pensarem em largar tudo por algum problema que houver ou na igreja ou no seu grupo. É mais fácil isso, né? Mas isso aí se chama covardia. E a Bíblia diz claramente que Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de amor, poder e moderação. Precisamos aprender, e a Bíblia ensina sobre isso. Por isso que quando você assumir uma posição, você entenda uma coisa: Deus te colocou ali não é para você ser o chefe. Deus colocou ali para você ser simplesmente um veículo dele nesta terra para guiar o seu povo. Como foi feito com Moisés guiou o seu povo segundo a orientação de Deus. Cometeu aquele erro depois lá, mas a orientação de Deus. Josué, ele seguiu ali a sua orientação, assumiu a liderança, sucedendo Moisés sobre a direção de Deus. E assim vai por diante. Quando a liderança ela foge desse padrão, ela se torna um fardo, se torna um cansaço. Porque as pessoas cansam quando estão na liderança? Porque as pessoas elas se fadigam quando estão na liderança? Porque elas não estão permitindo que Deus lidere, e sim eles querem liderar. É bom analisar isso com muita calma. Então está aqui a nossa lição de hoje. Eu não falei aqui o texto que nós para lermos, que eu já esqueci, às vezes eu esqueço, mas é Apocalipse. Você vai ler Apocalipse, capítulo 19 e versículo 1 até o 16. Leia esses textos, é para você ler, meu filho, por favor. O Examine quer dizer o seguinte: leia o Salmo 119, versículos 97 ao 112, para aprender sobre os benefícios de submeter-se a Deus
como o Senhor de sua vida. Está aí, Salmo 119, versículo 97 a 112. Né? Para ler também, para fazer aquele exame, né, que precisamos fazer a cada dia. Então, todos os dias estamos enviando para você aqui. Né? E para terminar, temos aqui, considere que são as conclusões de tudo, né? E elas são conclusões com perguntas, com chat, né? Como podemos chamar. Ele deve ser isso mesmo, né? O que você teme em confiar a Deus por medo de não acabar como gostaria? O que você teme, né? Confiar a Jesus por medo para não acabar como você gostaria. Então, a pergunta é essa. A segunda: de que maneira você está assumindo a mais responsabilidade do que deveria? Eu penso o seguinte: se você não pode acudir todas as responsabilidades que a qual foi lhe dada, então você tem que fazer aquilo que Deus designou para você, né? Não é aquilo que deram para você. Eu, particularmente, né, como pastor, eu nunca vou dar cargo para alguém sem que ele possa fazer, né? Por isso que nós temos muita cautela com isso, porque nós conhecemos muito bem essa área. Então você também tem que conhecer também essa área na sua vida, né? Você não assuma responsabilidade além do que você não possa levar até o final. Aprendemos uma coisa: nunca assume nada que você não possa levar até o final. Mas assuma aquilo. Quando você assumir, leve até o final, onde Deus quer que você leve. Ok? Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada. Estamos aqui todos os dias com mensagens para a tua vida, para o crescimento, para o seu desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo aqui todos os dias. Deus te abençoe e tenha uma quinta-feira abençoada. Se quiser estar conosco lá hoje à noite, vai ser uma bênção, né? Estaremos recebendo com muito carinho e afeto naquele lugar lá. Deus te abençoe.